Olá, meus amigos, Danilo Brito aqui. Muito bem-vindo a este canal dos amantes da música feita de coração. Você já ouviu falar dos índios tabajaras? Não estou falando somente da tribo, não. Eu estou falando dos dois irmãos grandes violonistas que fizeram sucesso no mundo inteiro. Nasceram na década de 1910. E em 1933, saíram do agreste cearense, precisamente da Serra da Ibiapaba, rumo ao Rio de Janeiro. E um detalhe, hein? A pé. Saíram numa aventura, mas isso porque eles tinham uma voz bonita, cantando em tupi, né? Não falavam português. Né? E alguém disse, eles têm que tentar a sorte da vida artística no sul, no sudeste. E saíram nessa jornada, uma família enorme, os pais com 14 filhos. Né? Bom, eles eram Mussaperê e Erundi. E aí vieram descendo, viu? Vieram descendo, Pernambuco, Bahia, chegaram na Bahia, compraram um violão, relato de um deles. Né? E quando bateu as cordas do violão, tomou um susto, né? Aquele som, né? Aquela coisa, e vieram aprendendo na raça, sozinhos, alguns acordes. Mas ainda pelo meio do caminho tiveram que deixar o violão em troca de uma cuia de feijão. A viagem durou, viu? A viagem durou uns 3 anos. E chegando no Rio de Janeiro, eles começaram a se apresentar em feiras. E depois passaram a se apresentar na rádio também. E apesar de já atenderem por nomes diferentes, Natalício Pereira Lima e Antenor Pereira Lima, eles fizeram sucesso como os Índios Tabajaras, como sugestão deles mesmos. Os trabalhos foram se avolumando, o sucesso foi aumentando e logo já estavam tocando em São Paulo, viajaram pela América do Sul, né, com grande sucesso, em que pese, às vezes, o cachê só dá para cobrir a alimentação e para continuar a viagem. Né? Foram para o México, tudo isso tocando de ouvido, de maneira autodidata. É uma coisa impressionante. Não é? Um deles diz que ficou impressionado com Chopin quando ouviu pela primeira vez, assistindo a um filme, que aliás eu recomendo aqui, é um filme muito bonito, chamado À Noite Sonhamos. Mas quando o Natalício, ou Nato Lima, como ficou conhecido, quando escutou pela primeira vez a música de Chopin, ficou apaixonado. E aí, ele, aprendendo música, teoria musical, debruçou-se sobre a obra de Chopin, esmiuçou tudo aquilo. E o que ele fez? Ele pegou aquela obra para piano e transcreveu aquilo para 2 violões. E ali ele passava para o irmão dele, né, a função do violão de acompanhamento. E ele, como solista, brilhante, fez um sucesso enorme com isso. Eles chamavam a atenção por onde passavam. Acabaram assinando um contrato com a RCA, norte-americana, poderosíssima, né? Fez sucesso, fez algum sucesso por lá naquela época, ou seja, nos Estados Unidos. Fizeram turnês, fizeram inúmeras apresentações, todo mundo queria conhecer os índios brasileiros, né? Tocando violão, com maestria. Às vezes eles se apresentavam com as suas vestes de índio mesmo, com cocar na cabeça, aquela coisa linda, né? E às vezes de smoking, gravata borboleta. Eles excursionaram por muito tempo, né? E aí, de volta ao Brasil, chegaram como ilustres desconhecidos. Né? Parece que a coisa aqui não colou muito, sabe? E aí tentaram alguma coisa, tentaram outra. Não. Como eles já tinham juntado um dinheirinho, compraram umas terras e foram trabalhar com agricultura. Foram ser agricultores, juntaram a família novamente. Né? E enquanto isso, lá nos Estados Unidos, um produtor de um programa de rádio, ele procurando na discoteca da rádio música instrumental para colocar,
se deparou com um disco dos Índios Tabajaras, né? E havia uma música lá que era a que ele procurava, uma música chamada Maria Helena. E aí passava como um fundo musical lá de um quadro do programa, e aí os ouvintes começaram a ouvir aquilo, né, diariamente, falando, mas quem são esses instrumentistas formidáveis que estão tocando? E aí todo mundo queria saber, todo mundo queria comprar aquele disco. E aí toca a RCA ligar para a filial no Rio de Janeiro. Onde estão os índios? Os índios Tabajaras, precisamos deles aqui. E aí foi uma dificuldade para encontrá-los. Eles morando a 100 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro, no meio do mato, mas conseguiram encontrar. E eles até acharam que era uma brincadeira aquilo, né? Naquela inocência deles, mas quando mostraram as passagens, né, com as despesas pagas, aí acreditaram e foram de volta para os Estados Unidos, e aí foi um sucesso como ninguém esperava, sabe? Gravaram mais discos, tornaram-se referências de seus instrumentos, a crítica especializada tecia elogios. Uau! Valorosos músicos brasileiros, né? É uma coisa impressionante o que eles tocavam. E quando você para vê-los tocando, você percebe que é uma técnica nada convencional, né, que eles aprenderam sozinhos mesmo, na raça, sabe? Por exemplo, você vê o solista tocando com uma dedeira. Uma dedeira geralmente se usa para um violão, 7 cordas de acompanhamento, mas para um solista não. Ele toca com uma dedeira, tem hora que ele arpeja aqui, que ele puxa aqui com as unhas do dedo, e tem hora que ele toca assim, tem hora que toca assim, e tem hora que toca como se estivesse usando uma palheta, né? Só que com a dedeira enrolada aqui no dedo, porque a dedeira é como se fosse isso, a palheta, né? Mas ela faz uma volta no dedo aqui. Então ele segurava assim e tinha momentos que ele solava daquela maneira. Isso é muito difícil, sabe? Você solar com uma dedeira no dedo é impressionante. A qualidade sonora, a expressão musical deles, né? Você percebe que eles tocavam com alma, com coração. E detalhe, com uma expressão muito serena, com aquela calma toda, mas a música cantando ali, sabe? Penetrando em nossos corações. Se não, vamos ver e ouvir, para o deleite de nós todos, né, os Índios Tabajara tocando Chopin. Já pensasse numa coisa dessa, velho? Você viu a técnica, você viu a beleza da sonoridade, e você percebeu que o violão dele, para dar a extensão toda do piano, das notas originais da partitura, ele teve que fazer uma extensão aqui da escala, do agudo até aqui, para que ele pudesse. Ele fazia a escala cromática correndo o dedinho assim, sem falhar. Que coisa impressionante. E a sonoridade parece um piano quando ele vai lá no agudo. Que coisa maluca, né? Você, qual é a sua opinião? O que é que você acha? Como é que isso é possível? Uma pessoa sair dos mais distantes rincões do Brasil,
um analfabeto musical. Quando eu digo um analfabeto musical, ou seja, que ele não teve uma educação acadêmica musical, não sabia ler uma partitura, não sabia nada, não conhecia um violão, nunca tinha visto um violão na vida, veio aprendendo no caminho alguns acordes, no caminho a pé, no trajeto a pé do Ceará para o Rio de Janeiro, são quase 3.000 quilômetros. Imagina, né? Como é que pode chegar num nível tão grande, de beirando a perfeição, né? É uma coisa muito impressionante isso. O sucesso deles foi tão grande que no início dos anos 1970 eles tinham gravado 48 discos com 8 milhões de cópias vendidas. Sabe o que é isso? Só naquela música Maria Helena, que fez um sucesso estrondoso, eles venderam 1,5 milhão de discos, 1,5 milhão de cópias só nos Estados Unidos. Eles passeavam com tranquilidade pela música clássica, do violão, a música erudita, também pelo samba, pelo bolero, a música popular, né? Eles compunham, cantavam muito bem. É uma coisa impressionante isso. Né? Há quem acredite em dom, há quem acredite que seja uma coisa espiritual, outros falam que é uma habilidade extraordinária, uma capacidade fora do comum de aprender. Você o que é que acha? Por favor, coloque aqui nos comentários, me ajude a desvendar um negócio desse. Bom, mas enquanto você pensa um pouco aí, eu vou colocar mais um trecho deles tocando. Que beleza! Para o aplauso dos senhores, os Índios Tabajaras. Beleza, senhoras e senhores? Esse Brasil deu muito cabra bom, né? Deu e ainda dá. Hein? Bom, eu peço que você se inscreva aqui neste canal dos amantes da música feita de coração. Você deixe o seu comentário, deixe o seu like, lembrando que o like é para cima, viu? Tem gente que se atrapalha, só pode ser isso, né? A pessoa não vai ter a má vontade de colocar um like, ou seja, um dislike, não. É aquele era com o joinha, com o dedo apontado para cima, você aperte lá, né? Ative as notificações, compartilhe esse vídeo aqui para que nós possamos alcançar as pessoas que estão ávidas para ouvir a música que toca a alma. Bom, muito obrigado a você pela audiência e eu vou deixar você com mais um pouco dos Índios Tabajaras. E você perceba, né, que não é somente uma técnica apurada, não é só aquela velocidade, não. Ali tem expressão artística verdadeira. Isso é o que importa, a beleza, senhoras e senhores. Bom, e por falar em técnica, vamos apreciar agora o voo do besouro. Um grande e forte abraço.